Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato, quer que eu conte aqui no canal, que eu leia, eu vou deixar meu e-mail e meu Instagram aqui embaixo na descrição desse vídeo, que você pode mandar por lá, que eu terei o maior prazer de ler, ok? E vamos à história a que interessa. O rosto na janela do trem. Roberto, de vez em quando, andava de trem, né? De vez em quando ele andava de trem. Porém, em um determinado dia específico, ele pegou o trem, mas o trem estava bem vazio e também já era tarde da noite. E tinha mais ou menos 3 pessoas que davam pra ver ali no trem. E aí ele sentou, né, num dos lugares, que tinha vários lugares disponíveis pra se sentar. Ele sentou ali e ficou, né, esperando. Como era uma viagem longa, né, então não tinha muita coisa pra se fazer. Ele colocou um fone de ouvido, né, ficou escutando as suas músicas ali e ficou ali, né, mexendo no celular e tal, etc. Depois ele parou um tempinho, ficou lendo um livro e tal, e tudo ok. Quando ele olha, né, como eles estão passando por túneis, né, que passa por túneis, floresta assim do lado e tal, e tá à noite, só dá pra ver, né, as luzes quando chega nos terminais, vamos dizer assim, né, nos terminais, nos pontos onde as pessoas vão descer, né. Então só dá pra ver essas luzes, e o resto é tudo escuridão. Então, nisso, tudo bem, né? E aí ele ficava olhando pela janela, então não dava pra ver muita coisa. E ele sentiu uma coisa estranha no começo. Desde quando ele entrou no trem, ele tava sentindo uma sensação muito esquisita. Mas ele não sabia, até o momento, o que era. Foi quando ele olhou pra janela e ele vê um vulto. Um vulto como se tivesse passado alguém ali. Só que ele pensa logo que é coisa da cabeça dele, ou foi alguma coisa que passou ali, e ele deixa pra lá também. Então, misteriosamente, as luzes lá do vagão estão piscando bastante. Pisca, 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 e não param de piscar. Até que dá um leve apagão, e tudo fica escuro. E depois volta automaticamente. E nisso ele olha pra trás, vê uns outros passageiros, e ali só tem 2 pessoas. Tinha uma terceira pessoa, mas a pessoa não estavam ali. Então ele pensou que a pessoa foi no banheiro, ou sei lá, até porque era muito grande, né, o trem. Então, tipo assim, só tinha 3 pessoas, mas ele 4. Então, a pessoa pode estar em qualquer lugar. Isso ele não ligou muito, não. E aí ele continua olhando. Quando ele olha pra janela novamente, ele vê que tem uma mancha, assim, em uma das janelas. Uma mancha como se fosse de uma mão, alguma coisa do tipo. Então ele vai em direção, ele levanta e vai olhar bem de pertinho o que poderia ser. E é quando ele vê que parece mesmo uma mancha de sangue, uma mancha de alguma coisa, era uma mancha vermelha. Então ele pensa que, sei lá, deve ser alguém que sujou de ketchup ou de qualquer outra coisa. Nisso ele volta pro lugar dele, coloca o fone de ouvido e começa a estudar. Quando de repente ele toma um grande susto, ele vê uma pessoa, isso mesmo. Ele dá de cara com uma pessoa, no vidro que ele tá, um rosto bem pálido de uma mulher, olhando pra ele fixamente. E tipo assim, a mulher tá parada. Dá pra ver o rosto dela e dá pra ver que ela tá em pé. E a mulher tá parada. Não tinha como a mulher tá do lado de fora parada, sendo que o trem tava andando em alta velocidade. Tipo, não tinha nem como alguém tá por ali, porque eles estavam passando por um túnel. E nisso ele se apavora e ele pega, levanta e cai no chão. Quando ele cai no chão, ele olha pra trás dos passageiros pra falar que viu, né, apontando assim o que ele tinha visto. Ninguém vê mais nada, a mulher tinha sumido. E nisso ele fica, o coração dele acelera muito, ele tá com muito medo e ele tá doido que chegue logo o destino dele. Então ele pega, vai pra outro, sentar em outro lugar, sabe? E fica pensando se aquilo foi verdade ou se foi coisa da cabeça dele. Se quem era aquela pessoa, ou aquele espírito, entidade, sei lá. Então ele fica ali, coloca o fone de ouvido dele assim, coloca no último volume pra ele não escutar mais nada. E fica olhando pra baixo assim, até o final da viagem. E muito incomodado com aquilo tudo. Então ele pega, quando chega no destino dele, ele sai daquilo tremendo, com muito medo. Mas ele percebe que aquilo tudo foi real. Quando ele olha simplesmente pra janela, onde ele viu ali, onde ele desceu, ele vê que tem as mãos de uma pessoa e dá pra ver que alguém, tipo, que respirou, né, assim, ficou um azinho assim da boca. E tinha a mão de uma pessoa ali. Então nisso ele simplesmente sabe o que aconteceu e ele nunca mais se atreve a pegar um trem, né, naquele horário, o trem que vai pro o destino que ele estava indo, né, daquela estação. Ele fica com muito medo daquilo. E dias e dias ele fica pensando quem era aquela mulher, o que ela poderia ser, quem era. Então é quando ele simplesmente está sentado, um belo dia, sentado na sua casa assistindo televisão. E ele começa a ver uma matéria. E ele vê que tinha uma mulher que foi encontrada morta, que era idêntica à que ele tinha visto ali no metrô do lado de fora.
Porém, a mulher tava um pouco mais pálida. E nisso ele começa a ficar aterrorizado. E daí mostram gravações de dentro do metrô e tal, não sei o que, da mulher entrando. E aí ele percebe que daquelas 3 passageiros, né, que estava lá, uma era essa mulher que desapareceu. E era a mulher que tava do lado de fora. Então, tipo assim, como que aquela mulher estava morta, né, lá fora, sendo que ele viu que ela tava dentro do trem, né, como, tipo, como assim? Ele fica muito assustado com aquilo. E ele fica sem entender. Então depois ele fica assim, como assim? A mulher tava ali dentro. A mulher tava ali. Tava o tempo todo ali. E aí quando ele vai olhar as imagens, né, que ele vai atrás pra saber sobre isso, ele começa a perguntar pras pessoas: vocês estão vendo a mulher? Aqui e tal, não sei o que, essa mulher? E ninguém tá vendo a bendita mulher. Tipo assim, só ele viu na filmagem que tinha uma terceira pessoa ali, né, que com ele era 4. Mas nunca teve essa pessoa. Nunca existiu. E aí, né? Que situação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.